Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nessa primeira sexta-feira do tempo comum, nós celebramos também hoje, nesse dia 17 de janeiro, a memória de Santo Antão. Talvez um nome um tanto que exótico para um santo da igreja, mas é uma tradução arcaica, uma tradução antiga, uma versão antiga, melhor dizendo, do nome de Antônio. Em outros lugares, por aí, e em outras línguas, nós vamos encontrar o nome de Santo Antão como Antônio o Grande. Então, é a mesma coisa, mas é uma versão antiga, a versão 1.0 ainda, do nome de Santo Antônio. Pois bem, Santo Antão viveu no século III, no ano de 250, mais ou menos, lá no Egito. A igreja estava deixando de ser perseguida, os cristãos estavam podendo assim celebrar o culto, celebrar a Santa Missa de maneira pública, e Santo Antão, nesse meio, recebe um chamado particular, muito particular de Deus. Então, como eu disse, era por volta do ano 250, muito tempo atrás, e Santo Antão estava passando por um momento difícil da sua vida. Ele tinha por volta de 18 anos de idade e ele havia recém perdido os seus pais. Ele havia ficado sozinho no mundo, ele com uma irmã mais nova, e um dia ele foi à Santa Missa. Chegando à Santa Missa, ele ouviu no evangelho daquele dia em que ele foi lá participar, o evangelho de Mateus capítulo 19, em que nos é narrado a história do jovem rico, o jovem rico que se aproxima de Jesus, e Jesus que diz a ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E essas palavras caíram num terreno fértil que era o coração de Santo Antão, e naquele mesmo instante ele teve uma inspiração divina. Bom, a palavra de Deus me disse: eu quero ser perfeito, eu tenho que vender tudo o que tenho, dar aos pobres e seguir nosso Senhor. E ele assim o fez. Ele vendeu os seus bens, encaminhou a sua irmã para morar numa casa de consagradas, de religiosas, e ele foi viver da providência divina ao redor da sua propriedade. Então ele renunciou à sua família, ele renunciou aos seus bens, ele renunciou a uma possível esposa para estar a sós com Jesus. No outro dia que ele foi à missa, com o coração tanto que inquieto, ele já tinha feito tudo isso. Bom, e agora? O que é que vai ser da minha vida? O evangelho, de novo de Mateus, que estava sendo proclamado, era Mateus capítulo 6, em que nosso Senhor nos diz: não vos preocupeis com o amanhã. E novamente caiu no coração de Santo Antão essas palavras, e Santo Antão assim passou a viver de maneira muito concreta da providência divina. Retirou-se na sua propriedade, como eu disse, para rezar, para fazer penitência, para se sacrificar, para estar a sós com Jesus e assim buscar viver a santidade. E então pode surgir no nosso coração o seguinte questionamento: bom, Padre Felipe, a igreja estava assim sendo estruturada ainda, O ano 250, muito tempo atrás, não era necessário então que Santo Antão não recebesse um chamado de Deus para que ele pudesse evangelizar, sair pregando, convertendo as pessoas, se tornasse talvez um sacerdote, ou então um diácono, para pregar a palavra de Deus e ajudar a estruturar de maneira concreta a igreja que estava assim, praticamente nascente? Bom, cada pessoa, cada cristão, cada batizado, membro da igreja, corpo místico de Cristo, tem um chamado particular. O chamado que eu recebi, o chamado que cada um de nós recebe, é de maneira única e particular. Pois bem,
Sendo assim, nós já percebemos que já fura aí esse questionamento. E outra, como nós cremos, sempre quando nós rezamos o nosso creio, lá no finalzinho do creio a gente tem um artigo de fé, eu creio na comunhão dos santos. Nós sabemos que nós, como igreja, nós somos um só corpo, de modo que se eu busco a santidade, se eu busco a perfeição, se eu luto para ser de Deus, não somente eu sou beneficiado e agraciado, mas toda a igreja é assim agraciada por Deus. Após a Revolução Francesa, já fazendo um adendo aqui, após a Revolução Francesa, aliás, no período da Revolução Francesa, com Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI, ele morreu de maneira misteriosa. E então, a mídia na época, a mídia francesa, decretou: bom, agora é o fim da igreja, é o fim do papado, né? Fake news já é algo bem antigo, tá certo? E então, é o fim do papado e tudo mais. E de repente, os cardeais se reúnem e elegem Pio VII em Veneza, né? Numa atitude assim milagrosa, eles conseguem nesse meio eleger o Papa Pio VII. E a primeira carta que o Papa Pio VII escreve, ele já dá um tapa na cara de todos nós. Ele vem e diz assim: Pio VII, Barnabá Chiaramonte, que era o nome dele, ele dizia: um cristão, um católico que não está ajudando a edificação da igreja, que não busca santidade, que não quer viver a sua fé de verdade, não serve para nada. Então, voltando aqui à história de Santo Antão. Então, Santo Antão, buscando a santidade, ele edifica assim a igreja. Da mesma forma que cada um de nós, quando nós rezamos, confessamos, comungamos, quando nós saímos para trabalhar, para ir para a nossa casa, nós somos uma presença eucarística de Jesus. Você é uma presença eucarística de Jesus aonde você se encontra. Se nós estamos em estado de graça, você é uma luz de Deus, você é uma luz da igreja, lá onde você se encontra. Então, quando nós assim estamos buscando de verdade viver a nossa fé, nós edificamos toda a igreja. E por fim, uma outra passagem, uma outra ocasião que Santo Antão foi à Santa Missa, nesse início da sua caminhada, desse chamado que ele estava descobrindo, a passagem era 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Rezar a sós sem cessar. E ele então, nesses 3 passos, nessas 3 passagens, edificou a sua vida. Seguiu Jesus, não se preocupou com amanhã, viveu da providência e assim rezou sem cessar a sós com Jesus. Então, meus irmãos, hoje, nessa primeira sexta-feira do tempo comum, diante dos propósitos que nós somos chamados a traçar para vivermos ao longo desse ano, meditemos a respeito disso. Qual dessas passagens mais se encaixa hoje na minha realidade? Será que eu preciso renunciar a certas situações para seguir Jesus de maneira mais concreta? Será que eu estou muito preocupado com coisas que não são tão necessárias assim, agora, neste momento? Coisas que me impedem de rezar, coisas que me impedem, assim, até mesmo de estar por inteiro nas coisas que eu estou fazendo? Será que eu preciso rezar mais a sós com Jesus? Às vezes a gente fala que a gente não tem tempo para rezar, mas na verdade somos nós que fugimos dos momentos de oração. Às vezes a gente fala: nossa, padre, minha vida é uma correria. Eu creio nisso, mas será que não somos nós mesmos que fugimos das ocasiões em que o próprio Jesus providencia para nós estarmos a sós com eles?
Pois bem, e por fim, trouxe uma mensagem de um livro de um padre que teve mensagens dadas pelo próprio Jesus a ele, já que hoje é um dia que nós estaremos com Jesus exposto o dia todo aqui na nossa paróquia. A mensagem dada a esse padre no dia 14 de abril do ano de 2009, o ano sacerdotal, era essa. Jesus dizia a ele: eu te chamo à renovação da tua vida na pureza de coração e numa adoração fiel. A pureza de coração é o efeito, o fruto de uma adoração que assim persevera. Se nós queremos alcançar a pureza de coração, meus irmãos, recorramos a essa fonte da pureza, que é o próprio Jesus. Se nós queremos assim ter um coração mais semelhante ao dele, estejamos mais tempo presente diante de Jesus Eucarístico, visitemos Jesus mais vezes. Às vezes a gente está tão atropelado com os nossos pensamentos. Padre, eu tenho tantos pensamentos assim contra a pureza ou qualquer outros pensamentos que me impedem assim de concentrar quando eu vou rezar, ou me tiram o foco até mesmo dentro da Santa Missa. Estejamos então diante de Jesus mais vezes. Padre, mas eu não tenho tempo. Pois bem, se nós não temos tempo de estar diante de Jesus, vamos fazer um esforço de fazer ação de graças. A ação de graças depois da missa também é estar com Jesus. O tempo que você pode, fica um pouco com Jesus, conversa com Ele. Jesus é o mais interessado na sua salvação, bendito de Deus. Às vezes nós temos medo de Jesus, tratamos Jesus como se fosse alguém mau, alguém ruim, alguém que pede coisas muito difíceis para nós, mas o que Jesus pede de nós é para a nossa salvação. Então hoje, amparados por Santo Antão ou Santo Antônio o Grande, nós assim estejamos disponíveis, dispostos a estar com Jesus, a encontrar com Ele no íntimo do nosso coração e assim fazer de tudo, renunciar aquilo que for necessário para que nós não percamos Jesus de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.